Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho aí sobre o capítulo 9 de vocês, dando continuidade ao que a gente vem produzindo aí, que vocês têm feito de uma forma muito bacana, o material que vocês estão fazendo está bem legal, estão conseguindo acompanhar, isso que é importante. No capítulo 9 a gente vai conversar sobre transcendência e imanência, certo? É uma discussão na filosofia que está muito relacionada a aspectos religiosos, né? O que é bem interessante, o que é bem legal. Então vamos ver o que o capítulo reserva para a gente. Primeiro, a gente pensar nessa visão de transcendente e imanente é a gente entender que existem duas posturas distintas na forma de ver o mundo, de se relacionar com o mundo, certo? A visão imanentista é no sentido de a gente pensar, a gente perceber que o sentido das coisas, o sentido de tudo na nossa vida está relacionado à dimensão física, ao mundo que a gente vive de fato, certo? Uma visão transcendentalista já é o contrário. É a gente pensar, a gente perceber que o sentido do mundo está numa dimensão extrafísica, algo superior, algo transcendente, algo que ultrapassa a esfera física, a esfera humana, certo? Vamos a algumas definições bem simples. O que é transcendência? Transcendência é no sentido daquilo que está mais além, um plano extrafísico. É algo que a gente não é palpável, não é visível aos nossos olhos simplesmente. É aquilo que está fora do nosso mundo, certo? A gente transcende, é algo que no sentido de superar. E o que é imanência? É aquilo que não está além, aquilo que é imanente do ser humano, aquilo que faz parte do nosso mundo físico, aquilo que é da nossa rotina, é do nosso cotidiano, certo? Alguns filósofos começam a dialogar pensando nessas construções. O primeiro filósofo que tem aí para a gente pensar é o Spinoza. Ele faz uma relação entre transcendência e imanência no sentido de vincular essas duas de uma forma bem interessante. Para ele, Deus é imanente ao mundo. O que ele quer dizer? Peraí, professor, mas o senhor falou que transcendência é naquilo que é algo espiritual, que é algo que ultrapassa a esfera física, mas ele está dizendo que Deus é imanente, que Deus é físico. Como é isso? Na visão de Spinoza, Deus é a natureza. E a gente precisa, estão vindo passarinho aí. Para Spinoza, Deus é isso. Deus está presente, Deus é tudo, certo? Essa realidade divina é também a realidade física. Essa visão de Spinoza ela é muito parecida com a visão cristã, certo? Que é bem interessante para a gente refletir. Platão ele já vai pensar de uma forma um pouco diferente, no sentido da realidade transcendental, né? Lembram lá do alegoria, o mito da caverna, né? Quando ele vai fazer essa oposição entre o mundo sensível e o mundo inteligível, a questão da escuridão e da luz, né? Mas aí Platão ele já vai partir para um caminho que vai direcionar que entre esses dois mundos há um deus artífice, que ele vai chamar de Demiurgo, que é o deus Demiurgo, que o que seria isso? Entre os dois polos, o intermediário dessa realidade aí sensível e inteligível, certo? Já Aristóteles ele vai apontar para uma visão da relação entre transcendente e imanente, entendendo que vai existir algo transcendente que ele vai chamar como um motor imóvel. Por que imóvel? Porque é algo muito superior, é algo divino, é algo que ele é eterno, é algo que é puro. E esse algo que é puro, esse motor da natureza, uma visão, é o que se aproxima para ele do que seria Deus, certo? Vamos partir agora para uma visão já religiosa, que são, pensando as três religiões, que são chamadas três religiões do livro, né? São religiões monoteístas. O que é isso? São religiões que cultuam apenas um Deus, né? Judaísmo, cristianismo e islamismo.
religiões que surgiram no mesmo território, né? Algumas características em comuns que ela tem em comum, sendo que dessas três, como eu falei anteriormente em relação a Spinoza, o cristianismo é que vai enxergar o Deus como transcendente e imanente, ou seja, Deus ele é pertencente à natureza humana. Essa relação que nós temos com Deus, né, que as pessoas têm, que os cristãos têm com Deus, é muito nesse sentido, né? Então, o que significa a gente conversar, a gente falar sobre a transcendência e imanência? É a gente entender que vai sempre ter uma relação entre a natureza e o que está além disso, o que é espiritual, que transcende o mundo terreno, né? E aí tem o exemplo de três religiões que apontam isso, que consolidam isso de uma forma bem interessante, né? Por exemplo, todas as três religiões elas têm uma relação no sentido da postura do indivíduo e de acordo com a postura, com a conduta desse indivíduo no mundo, ele vai alcançar algo bom, que a gente pode pensar como um paraíso, por exemplo, né? Cada um nas suas características, cada um nos seus modos, cada um na sua visão, na sua interpretação do mundo, até porque são religiões diferentes, certo, pessoal? No mais, sigam o guia de estudos, certo? Façam as atividades. Qualquer dúvida eu estou à disposição, vocês podem me chamar ali que a gente conversa, esclarece tudo, tá bom, pessoal? Bons estudos!